O objetivo, dentro desse contexto, né, o objetivo é a gente analisar, pensar os negócios. A Livax, nesse treinamento de fazer Certo. dinheiro no mercado real, nós estamos levando às pessoas os negócios, as oportunidades e as experiências. Sou Alex Buzo e eu atuo há 12 anos como personal trainer. Sou formado há 13 anos na área de educação física. Já tenho alguns conhecimentos na área de coaching, na área de hipnose, que agregou bastante o meu trabalho. Eu tenho alunos que acompanham meu trabalho há 10, há 12, alunos que acompanham há 8 anos o meu trabalho aí. Então, isso é um bom sinal, um sinal que está dando certo a minha área aí. Como é que é essa história de você encontrar as pessoas ou as pessoas te encontrarem? Ou seja, como é que é esse processo de encontrar o cliente? Tá, Dalton, dentro desses 12 anos de trabalho, eu escutei mil e uma ideias com relação a buscar cliente, a divulgar trabalho, divulgar o meu produto, que é o meu serviço. E então eu fiz várias situações, investi em rede social, investi em divulgação por, por folders, cartão, algo desse tipo. Mas, Dalton, o meu forte de divulgação foi sempre o boca a boca. Então, eu tenho um aluno, o meu trabalho foi muito bem feito, foi muito bem desenvolvido, ele indicou eu para uma outra pessoa, e assim foi que formou a minha cartela de alunos, né? Cartela de clientes. Que eu falo que nem é aluno nem cliente, são amigos que treinam comigo, que a Aham. gente forma bons amigos aí. E então, Dalton, eu ainda recentemente eu fiz um curso na área de marketing, na área de personal trainer. E eles pregam muito essa questão, tem que divulgar nas redes sociais, divulgar nas redes sociais. Dalton, eu não consegui, que eu não consigo me adaptar muito na questão de divulgação, de imagem, eu sou um pouco, ainda eu preciso crescer um pouco nisso, que eu sei que tem uma necessidade, mas eu preciso crescer um pouco nisso. Mas o boca a boca, Dalton, você mostrar seu trabalho, a pessoa gostar, te apresentar para uma outra pessoa, eu acho que é o principal. Então, sempre quando as pessoas procuram Alex, gostaria de fazer uma aula com você, eu gosto de me apresentar pessoalmente, fazer uma aula sem custo, sem compromisso algum. E se a pessoa gostar do meu trabalho, gostar da minha apresentação, aí a gente pode acertar os horários, acertar os valores e negociar o treinamento aí. O seu exemplo mostra o seguinte: qual é o item mais importante? É a qualidade. Um dia eu perguntei para ele, poxa vida, quando eu treino sozinho é um resultado, quando eu treino com você é outro resultado. Como é que é isso, né? Que mágica é essa? Muito. É muito. Talvez aí esteja o valor da sessão, o Alex, que é a sessão, na sessão, aquela proximidade, aquele rapport, aquela empatia, aquela leitura que você faz tão bem das necessidades do indivíduo naquele momento. Mas o processo de conhecer o cliente leva um pouco de tempo, né? Fazer a leitura facial, conhecer as E, necessidades. exato, exato. Eu acho que demora, geralmente, que nem aquela questão que a gente estava comentando, a questão do rapport que você tem com o seu cliente. E aí você tem que começar a identificar, eu falo que a atividade física é um negócio muito complexo em aplicar. Não é a simplicidade, vamos lá, vamos treinar, faz agachamento, faz apoio de solo. Tudo bem, o oferecimento inicial é isso. Só que a consistência desse processo, que eu falo que é complexidade, que é dificuldade.
Você treinar, você passar um treinamento para um aluno, você passar um treinamento, um exercício para um aluno específico, existe a consistência disso. E como você descobre a consistência disso? Na minha opinião, com o aluno. Você entender o seu aluno. Você entender o seu aluno na questão física, na questão emocional, na questão da disposição do dia. Então, eu acho que existe essa dificuldade. Por exemplo, uma questão de um aluno não dormir direito. A intensidade do exercício tem que ser compatível com a capacidade dele do dia. E aí você tem que interagir esse aluno, interagir essa pessoa no dia na atividade, porque é difícil a atenção dele total naquilo. Porque o cara está com sono. E quando a gente fica com sono, a gente começa a ficar mais melindroso, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade em disseminar alguns problemas da vida. E aí, como que eu vou fazer? Como que um personal vai conseguir tirar o 100% do aluno numa situação dessa? É um pouco mais difícil. Então, na minha opinião, essa dificuldade, esse conhecimento do cliente, esse conhecimento, esse entendimento do cliente, que é o principal do aluno. Isso que leva você a acompanhar seu trabalho com o personal há anos sem o aluno desistir, sem o aluno não querer mais fazer aula com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que você avalia o preço que você deve cobrar? Existe, claro, o raciocínio, bom, eu preciso pagar minhas contas, a concorrência cobra tanto, o mercado as pessoas estão dispostas a fazer mais exercício ou não, tem tudo isso, né? Mas, resumindo, como na sua percepção de profissional, como é que o profissional dessa área, de personal trainer, ele avalia o valor e o preço que ele pode pagar? Bom, existe uma faixa etária de valor por regional, dentro do que eu conheço, da minha vivência. Então, por exemplo, São Paulo tem um valor X, que é uma referência no mercado da área de personal. Rio de Janeiro tem um outro valor, que também é uma referência na área de personal. E aí você pega grandes cidades, Ribeirão Preto tem um valor, Campinas tem um valor, São Carlos tem um valor. E isso classifica mais ou menos o que você pode cobrar do seu cliente e o que você pode negociar com o cliente. Eu falo que não é justo eu cobrar um valor de aula, uma hora cheia de um aluno, se ele quer fazer um plano. Entendeu? Pô, eu quero fazer um plano, quero trabalhar 3 vezes na semana. Pô, eu acho nada mais que justo ter um desconto, ter uma porcentagem em cima disso. Só que existe uma coisa muito antes disso, Dalton. Eu falo que a nossa área, a minha área de personal principalmente, eu falo que o dinheiro é uma consequência do bom trabalho. Se eu colocar o dinheiro antes do meu trabalho, Dalton, eu acho que não tem resultado. Então, o dinheiro é uma consequência. Fazer com que o aluno te pague mensalmente, fazendo que ele tenha gratificação de tirar o dinheiro da carteira e passar para a sua carteira, que é o principal. Então, eu trabalho com isso há 12 anos. Acho que, como todo mundo já teve as dificuldades financeiras, você começa a ver o dinheiro como uma outra necessidade na vida. Mas eu sempre coloquei a minha profissão, a minha qualidade do meu trabalho. E detalhe, eu sou uma empresa. Empresa, ela tem que ter caixa. Se ela tem que ter caixa, ela tem que ter uma reserva numa situação de complicação financeira, que nessa questão de pandemia. A pandemia, ela trouxe um desgaste financeiro para a nossa área de personal. Só que eu falo que eu não me abalei. Eu não me abalei por quê? Eu tinha uma reserva financeira, tinha um controle financeiro de custos, de gastos diários, que não me abalou financeiramente. Diminuiu meus custos? Diminuiu. Só que não me abalou financeiramente. Então, Dalton, é uma empresa. A gente tem que, o personal, o autônomo em si, ele tem que olhar o seu trabalho como uma empresa. Posso acontecer amanhã de
de um deslocamento de uma aula para outra, acontecer um equívoco, um acidente, algo desse tipo, tem que estar preparado. Entendeu? Tem que estar preparado. Uma doença, algum problema, você tem que estar preparado para isso. Então, eu penso que o personal trainer é a empresa. Empresa tem que ter controle financeiro. Ok, vai ter que fechar tudo. Tá, opa, e agora? Como é que vai ser? Então tem aquele primeiro impacto. Depois, então como é que foi isso? Como é que foi esse processo de adaptação a esse novo estado de coisas? Bom, vou falar da minha vivência e depois a gente vai fazer uma comparação como que o mercado está respondendo hoje. Logo quando começou a pandemia, começou a fechar as academias, eu sempre tive um certo, não preconceito em treinar fora da academia, mas eu sempre busquei um bom resultado. Eu falo que o resultado treinando fora da academia é um, o resultado treinando dentro da academia é outro. Com relação muscular, com relação à biomecânica. E eu sempre dei aula, como você me conhece há anos, eu sempre priorizei o atendimento dentro de academias. Quando começou a fechar as academias, eu lembro que a academia que eu tenho a maioria dos meus alunos, ela anunciou que ia fazer o fechamento. Até aí, tudo bem. Só que o comportamento de todo mundo foi o desespero do contato físico. E minha área é uma área que tem um contato físico muito grande. E aí, meus alunos ligando, desmarcando, cancelando. Alguns alunos, Alex, vou parar esse mês, vou segurar. Então, deu uma situação de desespero. Eu falo, poxa, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Eu só faço isso. Eu trabalho o dia inteiro com isso, tem meus gastos, tem meus cursos, e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí, Dalton, entra naquela questão. Existiu o processo de desespero, eu lembro que foi um final de semana bem turbulento, só que no desespero que gera adaptação. Eu brinco com meus alunos que se eu catar ele, levar para o Polo Norte, vai ficar 2, 3 dias sofrendo com frio, depois se acostuma. Então, a gente adapta. E eu falo que eu estou vivendo um período profissional de mais tranquilidade. Geralmente, eu trabalhava na academia, eu tinha uma sequência de aulas, você me conhece, de 14 aulas por dia, 13 aulas por dia, são praticamente 15 horas trabalhando. Tinha uma rotina muito pesada de trabalho. E a qualidade de vida, ela fica bem complicada, né, com relação à qualidade de alimentação, de treino familiar. É bem complexo, fica difícil. Então, a pandemia me trouxe esse momento. Então, eu tenho mais momento de curtir meu filho, eu tenho mais momento de treinar, eu tenho mais momento de me alimentar adequadamente. E ela trouxe essa adaptação. Então, diminuiu meus custos, diminuiu meus gastos. Então, Dalton, eu falo que me trouxe uma outra qualidade a pandemia. Existem as dificuldades do vírus, eu falo que a insegurança, você trabalhar, dar aula para alguém, mas tem que fazer todo o processo de segurança que tem que ser feito, não ter tanto contato, ter uma distância, usar máscara, essas coisas. Eu falo, Dalton, que eu me adaptei muito bem. Eu me adaptei, não sei, eu tenho algum contato com alguns personagens da área, a galera também se adaptou, a galera também teve que se adaptar. Você mencionou que no começo, ok, foi aquele impacto, nossa, vai fechar tudo, e agora, né? Bom, aí como foi o processo de retorno? As pessoas, aqueles antigos alunos começaram a ligar de novo ou não foi assim? Como é que foi esse retorno? Ele está acontecendo ainda o retorno? Você já atingiu um patamar que você está satisfeito? Ou ainda não? Ainda está no processo de retorno às atividades? Bom, Dalton, eu falo que esses anos de personal me deu uma certa confiança com alguns que já trabalhavam comigo. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu estava atendendo 23, 22 alunos.
Durante a pandemia, eu atendia 10 alunos. No começo, né? No começo da pandemia. Então, Dalton, 10 alunos, como eu falei para você, diminuiu meus lucros, só que eu continuei trabalhando. Dava uma média de 5, 6 aulas por dia, 3 aulas por dia, mas eu continuei trabalhando, continuei na atividade, com todas as seguranças possíveis. Então, o aluno 2 metros de distância, orientando os alunos. Então, comecei a fazer teleaula, aula online com os alunos. Então, eu fui me adaptando, fui me adaptando, fui me adaptando, fui me adaptando. Alguns alunos compraram alguns pesos, compraram alguns aparelhos, treinando em casa. Então, Dalton, foi muito essa adaptação para alguns alunos foi ótimo. Por exemplo, eu tenho 2, 3 alunos online que se adaptaram fantasticamente. De um intervalo de outro, de um trabalho, estão treinando dentro de casa, compraram os aparelhos. O outro também, Alex, estou conseguindo sair do meu trabalho agora, eu tenho 40 minutos. O outro, Alex, hoje eu vou poder fazer no domingo à noite. Se eu tiver disponibilidade, vamos fazer. Então, a facilidade para mim atender meu aluno ficou muito mais fácil, tanto o aluno fazer a aula.